Sabe, para muitas mulheres, a jornada para entender como a própria cabeça funciona é um caminho bem longo, sabe, e cheio de dúvidas. Hoje, a gente vai mergulhar a fundo na experiência do AUHDH, que é essa combinação de traços do autismo e do TDAH. Vamos tentar entender por que, especialmente para mulheres, o diagnóstico muitas vezes vem tão tarde e como essa resposta pode ser de verdade a chave para uma vida completamente nova. E para a gente pegar bem o espírito da coisa, nada melhor do que ouvir quem vive isso na pele, né? Essa frase é da doutora Samantha Hill, que além de especialista também tem o diagnóstico. E quando ela fala em colisão do sistema nervoso, ela captura de um jeito perfeito o conflito central que define o que é ter AUDH. E olha, esse empurra e puxa não é uma coisinha que acontece de vez em quando. É a base da experiência de quem tem AUDH. Imagina só uma batalha acontecendo aí dentro o tempo todo entre duas forças opostas, mas que são igualmente fortes. Esse slide aqui mostra essa batalha de um jeito bem claro. De um lado, a parte autista do cérebro está ali, buscando rotina, previsibilidade, querendo se sentir segura, sabe? Do outro, a parte com TDAH está louca por estímulo, por coisa nova. E o resultado disso? Uma vida que pode parecer um verdadeiro caos, super instável e que muitas vezes leva ao que a doutora Hill chama de carreiras sinuosas. É aquela busca sem fim por algo que finalmente faça sentido, pulando de um interesse para o outro, de um emprego para o outro. E é essa confusão toda que dá o pontapé inicial para uma jornada que, nossa, é exaustiva. Muitas mulheres passam anos, às vezes décadas, com aquela pergunta martelando na cabeça: o que tem de errado comigo? É uma busca muito dolorosa por um pingo de autocompreensão. E essa busca, muitas vezes, é brutalmente invalidante. Para ter uma ideia, a própria doutora Hill, que é uma especialista no assunto, teve o diagnóstico de autismo negado 3 vezes. 3. E essa experiência é terrivelmente comum para mulheres, porque os sintomas delas são muitas vezes vistos como trauma, ansiedade ou é só seu jeito de ser. E aí a gente vê o tamanho do impacto emocional que essa invalidação toda causa. Essas palavras da doutora Hill, elas ecoam o desespero de muitas, porque quando o sistema que deveria te ajudar simplesmente não te reconhece, a culpa acaba caindo toda em cima de quem está sofrendo. A pessoa começa a acreditar que talvez o problema seja ela mesma, sabe? Que ela é, sei lá, inerentemente errada. Mas por que isso acontece tanto? A verdade é que o sistema de diagnóstico foi, em grande parte, construído em cima de como a condição aparece em meninos e homens. E as mulheres, que muitas vezes são ensinadas desde cedo a mascarar seus traços e que podem ter um desejo muito forte de se conectar com os outros, elas simplesmente não se encaixam nesse molde. Aí o que acontece? Seus desafios recebem outro nome e elas ficam sem as respostas que tanto precisam. Agora, a gente vai mergulhar em duas das lutas mais profundas e que, na maioria das vezes, ninguém vê. O masking, ou mascaramento, e a disforia sensível à rejeição. São coisas que acontecem por dentro, sabe? Longe dos olhos de todo mundo. Essa metáfora do cisne é perfeita para explicar o que é o masking. Em público, no trabalho, com amigos, a mulher com AUDH pode parecer super calma, competente, neurotípica. Mas por baixo d'água, ela está gastando uma energia absurda para manter essa aparência. E o custo disso? Chegar em casa e desabar, completamente exausta, precisando se trancar num quarto escuro só para conseguir se recuperar. E aí tem a disforia sensível à rejeição, ou RSD. Embora não seja um diagnóstico oficial, a experiência é intensamente real. Pensa numa dor emocional que te atropela, totalmente desproporcional, e que vem da simples percepção de que alguém te rejeitou, seja de verdade ou só na sua cabeça. Não é só ficar triste, não. É uma dor que parece física, que paralisa e que muitas vezes é confundida com um monte de outras coisas. E esse exemplo da doutora Howell mostra o perigo que é esse mal-entendido. No momento de maior vulnerabilidade dela, a intensidade da dor que ela sentia foi tragicamente rotulada de forma errada. Isso não só ignora a causa real do sofrimento, mas ainda joga uma camada de estigma e confusão por cima, o que causa ainda mais dano. Mas olha, a história não termina nessa luta toda. Pelo contrário, para muitas mulheres, o diagnóstico é o ponto de virada. É onde a verdadeira jornada de cura começa. Vamos entender o poder que essa descoberta tem. Esse ponto aqui é talvez o mais importante de todos. Receber um diagnóstico de AUDH não é ser colocada numa caixinha. É o contrário. É como receber um manual de instruções para o seu próprio cérebro. Ele valida uma vida inteira de se sentir diferente e finalmente dá um nome e uma estrutura para tudo aquilo que foi vivido. E o efeito disso é uma transformação. A culpa, a vergonha, tudo aquilo que foi acumulado por anos
começa a se dissipar. A percepção muda de tem algo de errado comigo para meu cérebro só funciona de um jeito diferente. E tudo bem. Esse é o primeiro e mais importante passo na direção da autocompaixão. Então, beleza. Com essa nova compreensão, como é que se constrói uma vida que joga a favor do cérebro ao DHH e não contra ele? Vamos ver algumas estratégias bem práticas. A doutora Hill sugere uma estrutura com base em 3 coisas fundamentais. Primeiro, avalie seus ambientes e relacionamentos. Eles te dão apoio ou te sugam a energia? Segundo, aprenda a criar limites para proteger sua energia. Isso é crucial. E terceiro, planeje, de forma ativa mesmo, o seu tempo de recuperação. Do mesmo jeito que se agenda uma reunião, tem que agendar um tempo para o sistema nervoso se acalmar e recarregar. E por que isso é tão vital? Porque viver de um jeito que não é autêntico, mascarando o tempo todo quem se é de verdade, não é só um peso mental. A doutora Hills explica que isso tem um custo físico, real. O estresse crônico desregula os hormônios, afeta a saúde, o corpo todo sofre. Viver com autenticidade não é luxo, é uma necessidade para o bem-estar. E a gente termina com essa pergunta para refletir. E se, depois de uma vida inteira tentando se encaixar num molde que nunca serviu, a resposta não fosse esforçar ainda mais, mas sim abandonar o molde de vez? E se a jornada para ter mais leveza e autocompaixão começar com a permissão para ser exatamente quem se é?